E uma das melhores notícias do ano, especialmente para nós brasileiros, foi o fato de o nosso país ter saído do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. No Brasil, apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno a alimentos. O número de brasileiros que não têm o que comer voltou a aumentar e o país aparece de novo no mapa da fome da ONU. A fome sempre esteve em disputa no Brasil e no mundo. De um lado, aqueles que acreditam na existência dela e se esforçam publicamente para eliminá-la, como foi o caso do presidente Lula ao longo dos seus 2 primeiros mandatos. É a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte. Porque a fome é uma arma de destruição em massa. E do outro estão aqueles que se omitem e negam a fome, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a divulgação de relatórios apontando o aumento da insegurança alimentar durante o governo dele. Fome no Brasil, fome para valer. Não existe da forma como é falado. A disputa desse tema não é de agora, mas a voz de um brasileiro, em especial, ficou marcada na história como a denúncia concreta das causas políticas e sociais da fome. Estou falando do médico e geógrafo pernambucano Josué de Castro. A tese dele sobre este mal que assolava o mundo foi revolucionária. Castro colocou no mapa as regiões que viviam, de fato, em condições de miséria. E, diante disso, ofereceu soluções políticas para o problema. E isso lhe deu projeção internacional e, ao mesmo tempo, a perseguição feroz de seus adversários que o silenciaram na ditadura militar de 1964. Neste terceiro e último episódio da série Futuro Interrompido, as consequências da ditadura militar para o Nordeste, nós vamos relembrar como o golpe interrompeu a ascensão política de Josué de Castro e como isso acabou brecando por 2 décadas uma série de ideias importantes que guiam até hoje as políticas públicas de combate à fome. Vamos detalhar o que Josué pensava, o que ele defendeu no parlamento e o que os militares fizeram com toda a obra dele. Josué. Não foi na Sorbonne nem em qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Esta é que foi a minha Sorbonne, a lama dos mangues do Recife fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos, feitos de carnes de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo, seres anfíbios, habitantes da terra, da água, meio homens e meio bichos. Josué, nossa luta continua. A primeira vez que Josué de Castro apontou a fome como um problema social foi numa fábrica no Recife. Nesta época, já formado em medicina no Rio de Janeiro, ele estava dedicado às pesquisas sobre as condições do operariado local. Foi exatamente por isso que ele foi contratado por um empresário para averiguar os motivos de uma suposta improdutividade dos funcionários. A intenção do industrial era reunir informações para aumentar o rendimento dos operários. A resposta de Josué foi surpreendente e causou alvoroço entre os industriais. E ele fez um estudo e concluiu que era impossível aumentar a produtividade dos operários, porque o problema deles era a fome. Não havia possibilidade. E ele falou isso para os diretores,
que ele era médico, não era diretor da empresa. Então ele não tinha solução para o problema. Esta é Marina Guzmão, pesquisadora e estudiosa da obra de Josué de Castro. Ela lembra que Josué sempre foi um indivíduo curioso e inquieto. A medicina não lhe bastava. Também se destacou pelo trabalho com a nutrição ao longo dos anos 30 e 40. Por causa disso, foi convidado pelo presidente Getúlio Vargas para elaborar um inquérito social, cujos dados embasariam a decisão do presidente ao estabelecer a política do salário mínimo. Nesta experiência, ele se debruçou sobre os casos de fome e da alimentação no Brasil. É a partir daí que ele formula as principais teses sobre o que causa este problema no mundo. Até que em 46, ele publicou a Geografia da Fome. Então a Geografia da Fome divide o Brasil em áreas geográficas, mas segundo critérios que ele estabeleceu, não critérios oficiais. Divide em áreas geográficas em que ele aponta as áreas em que há fome aguda, as áreas onde há fome crônica, áreas em que há insuficiência alimentar e assim por diante. Porque se falava muito em fome, tem fome aqui, tem fome acolá, mas ninguém via onde era. E ele aponta onde é aqui. Isso que é muito inovador na obra dele. Um livro que revira a ciência e tira do comodismo estabelecido à época sobre o que causava, de fato, a fome no mundo. Num depoimento para o filme Josué, de Silvio Tendler, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, um dos maiores ativistas de combate à fome do Brasil, destaca o caráter revolucionário dessa obra de Josué. A Geografia da Fome era um livro obrigatório, né? E mais do que o livro, a temática que ele levantava, eu acho que ele foi que disse: existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. Marina Guzmão estudou profundamente a essência do pensamento de Josué de Castro. Ela conhece nas entrelinhas as origens e as influências do núcleo central das teses produzidas pelo geógrafo. Conhece também as ideias que ele combateu como pesquisador, inclusive as teorias e visões que haviam se estabelecido no mundo a respeito das causas da fome. Ele diz: a história da humanidade é uma história de fome. E ele vai mostrar que então a fome sempre ficou escondida, as pessoas fingiam que o problema não existia e que só apareceu escandalosamente com o fim da Segunda Guerra, quando libertaram os campos de concentração e viram aquelas pessoas em estado catatônico, já de fome. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Todo o extraordinário progresso do mundo pode estar comprometido por causa do problema da fome mundial. A tomada de consciência deste problema pode conduzir os povos famintos à revolta. Em 20 anos, ou teremos a catástrofe provocada pela fome mundial, ou teremos abundância para todos, pois dispomos de recursos naturais, técnicos e financeiros suficientes para resolver este problema. Naturel, technique et financier suffisant pour résoudre le problème. Nos anos 50, Josué assumiu cargos de relevância internacional. Ele foi um dos idealizadores do braço das Nações Unidas voltado para a alimentação e a agricultura, a FAO. No Brasil, foi eleito deputado federal pelo PTB. No parlamento, fez incisivas defesas da reforma agrária e denunciou o latifúndio como um dos maiores promotores da fome ao longo da história. Neste fronte, ele fez parcerias políticas com Francisco Julião, parlamentar pernambucano e integrante das Ligas Camponesas, que ganhou notoriedade pela radical defesa da reforma agrária. O cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco, estudou as ideias que circularam no Nordeste durante a década de 50 e os momentos finais antes do golpe de 64. Ele descreve em qual campo político Josué de Castro se encaixava naquele período. Ele atuava no campo progressista, daqueles que entendiam que os governos deviam atuar no sentido de favorecer os segmentos
mais excluídos social e economicamente, né? E, sobretudo, aquele que tem fome. A pesquisadora Marina Guzmão volta aqui para o nosso episódio para relembrar outros temas abordados politicamente por Josué de Castro. Ele também batalhava por uma educação alimentar, de tal forma que se pudessem aproveitar outros alimentos que não fazem parte da nossa dieta. Ele batalhava por isso nas escolas, ou seja, ele é precursor de algo que depois o Fome Zero vai fazer. Colega de profissão, o geógrafo Milton Santos também vai conhecer a capacidade de Josué em dar visibilidade mundial para um tema tratado como tabu, tanto no Brasil quanto no mundo. Então eu creio que o Josué teve esses dois papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do fenômeno da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora desde sábado, foi pessoalmente ao fronte e fundamentou... Com o golpe militar de 64, Josué de Castro se transformou no inimigo da pátria. Ele entrou na lista dos primeiros caçados, ao lado do presidente Jango e de outras autoridades, a exemplo do governador pernambucano Miguel Arraes. Perdeu o cargo de embaixador do Brasil e teve os direitos políticos cassados. Foi exilado para a França, onde lecionou geografia na Universidade de Vincennes. Neste período, também viajou para diversos países da Ásia e da África, difundindo sua recente e revolucionária tese sobre a fome. Seguiu fora do país até a sua morte na década de 70. O regime silenciou as ideias de Josué. A atuação de Josué de Castro era algo que incomodaria os militares. Ele permanecendo no Brasil, ele seria uma voz para denunciar políticas elitistas, excludentes, de manutenção do status quo, do ponto de vista da elite, e a permanência da fome. E a dependência da população esfomeada em relação aos governantes. Túlio Velho Barreto detalha o que seriam as principais motivações para o regime militar caçar e exilar Josué de Castro. Ao denunciar as causas políticas, históricas e sociais da fome, Josué ataca frontalmente o latifúndio. A concentração de terras, na visão dele, empobreceu a nação e dificultou a produção de alimentos suficientes para a população. Marina Guzmão vai mais além, ao opinar que o regime não perseguia o indivíduo Josué, mas a ideia que ele espalhava pelo mundo. Não era o Josué, era toda e qualquer pessoa que tivesse a mais vaga crítica à manutenção do latifúndio. O que Josué de Castro observou nos anos 40 e 50 era um cenário arrasador. Apesar dos problemas sociais, o Nordeste não era uma região pequena e insignificante. A população nordestina, segundo o IBGE, era de pouco mais de 22 milhões de habitantes. Grande parte dos estados tinham dimensões equivalentes a outros países. Só a Bahia, por exemplo, na década de 60, tinha 6 milhões de habitantes. Do ponto de vista humano, era uma respeitável região. A relevância geográfica contrastava com os índices sociais. No Nordeste, a renda per capita era de $96, muito inferior à aplicada no Centro-Sul, que era de $303. A industrialização havia sido reduzida bruscamente, saindo dos 30% do PIB da década de 30 para apenas 11% do PIB na década de 50, assim permanecendo por longas décadas. Do ponto de vista da saúde, o contraste era assustador. O nível de desnutrição era altíssimo. As crianças com idade entre 5 e 10 anos tinham apenas 10% do peso e a altura das crianças da mesma faixa etária nos Estados Unidos. O consumo diário de calorias era abaixo das condições mínimas recomendadas na época, segundo um levantamento feito pela FAO em 1957.
apenas 4% das crianças amamentavam após os 6 meses de idade. Josué vai se insurgir, ao lado de outros teóricos, contra este cenário de terra arrasada que contaminava o Nordeste. Eles tentavam, cada um em sua área de atuação, retirar a população nordestina daquele estágio de pobreza. Para isso, confrontaram estruturas do poder que se valeram do golpe militar de 64 para conservar seus privilégios. Somos seguidores de uma pessoa que escreveu um livro chamado Geografia da Fome. Em 2004, o presidente Lula citou Josué de Castro durante o lançamento do Conselho de Segurança Nutricional e Alimentar, o CONSEA. O ato aconteceu em Olinda. Na ocasião, Lula destacou que o geógrafo é uma referência intelectual e que teve a coragem de fazer o que todos negligenciaram. Um brasileiro como ele nunca deveria ter sido punido, mas deveria ter sido premiado porque se preocupava com uma coisa que era o Estado que tinha que se preocupar. As novenas girou, passou perto do meu pescoço. Confiei, não sou nenhum besta seu moço. Depois de décadas, o governo federal começou a priorizar o combate à fome e promover a alimentação saudável para a população. Ao longo do regime militar e após a redemocratização, Josué foi silenciado, mas muito lido e estudado pelos movimentos de resistência em diversas frentes. Um deles foi o Mangue Beat, liderado por Chico Sainz em Pernambuco. Eu nunca soube nada de José de Castro, assim. Eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro, assim. É uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo José de Castro quando a gente fez essa coisa do movimento Mangue e vi o quanto é importante a figura de José de Castro na história de Pernambuco. Apesar dos ataques feitos pela ditadura, Josué segue sendo referência e inspirando novas iniciativas de combate à fome. Foi assim nos 2 primeiros governos Lula, em que as ideias do geógrafo pernambucano guiavam ações como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Guia Alimentar e a criação do Conselho de Segurança Alimentar. Com a pandemia, o cenário de insegurança alimentar se agravou e mais de 33 bilhões de pessoas no Brasil não tinham certeza do que iriam comer. Enquanto isso, o agronegócio bateu recordes bilionários de vendas. Foi neste cenário de crise que os movimentos populares, inspirados nas ideias de Josué de Castro, lançaram as campanhas de solidariedade de combate à fome, materializadas hoje nas cozinhas solidárias. Pode mais aqui, meu filho. Josileide Lins, mais conhecida na comunidade como Vinha, é coordenadora da Cozinha Solidária da Vila dos Milagres, no Ibura, na zona sul do Recife. Ela comanda o preparo das refeições, que são doadas semanalmente no bairro. Os alimentos são doados por meio da campanha Mãos Solidárias, do MST, e por estabelecimentos comerciais do território. Vinha descreve que o cenário de fome permanece. Ainda tem muita fome, tem muita miséria, tem muitos descasos. São pessoas que moram praticamente dentro da lama. Moram dentro da lama, não tem saneamento, não tem uma moradia digna. Vou pegar aquele capitão. Quem pensa a fome hoje e combate a fome, sabe que o debate de Josué de Castro, ele ainda é muito presente. Tomás Agra, integrante da campanha Mãos Solidárias, acompanhou a visita da nossa reportagem à cozinha e relembrou como foi o processo de articulação das campanhas de solidariedade após a pandemia. Então a gente viu filas serem feitas para pegarem ossos de galinha, ossos de animais para fazer sopa, né?
uma grande quantidade de pessoas catando lixo, a gente vê que o problema da fome não é simplesmente um problema de falta de comida, porque tem. Você for nos supermercados, a produção, o agronegócio cada vez mais tendo maiores lucros, mas a gente vê a fome cada vez mais no Brasil, como no mundo. Hoje não é um problema, por exemplo, de tecnologia, de produção, para que esse alimento chegue nas pessoas, mas é um problema mais de organização, um problema político, de organização social, que cria uma barreira do alimento produzido para o povo passando fome. Então a gente, junto com as ideias de Josué de Castro, a gente se organiza para enfrentar esse problema. Então o que é que a gente trabalhou? Uma organização comunitária que pense uma lógica de ir atrás do alimento, de fazer esse alimento e de também trazer outros projetos para a comunidade. Josué, nossa luta continua. Ontem mesmo eu vi na rua um homem e um caranguejo comendo o mesmo sorvejo. Josué, tu que estudou a fome, me diga qual é o nome do remédio ou da crença que nos cura essa doença. Vai, Josué, vai pegar teu samburá, vamos despescar, viver o... Aqui encerramos o 3º episódio da série Futuro Interrompido. Mostramos ao longo desses 3 episódios como a ditadura militar optou por silenciar, caçar, censurar e prender ideias que poderiam transformar o Nordeste brasileiro. Ideias que defendiam uma reforma agrária, a alfabetização de jovens e adultos e o desenvolvimento econômico. Temas que ainda são desafios a serem superados no Brasil contemporâneo. Josué, nossa luta continua. Ontem mesmo eu vi na rua um homem e um caranguejo. Futuro Interrompido é uma série produzida pelo Brasil de Fato. A apresentação, reportagem e roteirização é minha, Afonso Bezerra. O tratamento de roteiro é de Camila Salmásio. A produção de Camila Aguiar. O auxiliar de produção, Napoleão Assunção. Voz de Josué de Castro foi feita por José Bernardes. A sonoplastia, de Luba Gattinone. Nós usamos áudios do filme Josué de Castro, Cidadão do Mundo, de Silvio Tendler, e do documentário Josué de Castro por um Mundo Sem Fome, de Tânia Quaresma. Também usamos áudios da TV Brasil e TV Cultura, Jornal da Resistência e Ironberg Podcast e Repórter Esso. As músicas que sonorizam esse episódio são de Cláudio Rabeca, como a canção Josué, Chico Saicem, Cidadão do Mundo. A direção de programas de áudio é de Camila Salmásio. A coordenação é de Monize Ravena. A direção executiva é de Nina Fidelis.